O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que darei ao Senhor? O salmista aqui, ele está dizendo, o que darei a Deus? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Aí a gente encontra Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Abre sua Bíblia lá, em Romanos 12, que o pastor tem ministrado. Vem depois de Atos. Romanos 12. As cartas de Paulo, elas não estão escritas na sequência, não estão ali colocadas, perdão, na sequência com que elas foram escritas, né? Elas foram colocadas ali das maiores para as menores. Mas não são as sequências, assim como os profetas. Você fala profetas maiores, profetas menores. Que é os livros, né? Vai sendo maior, pois vai diminuindo. Vai ficando menorzinho. Vai pegar Tessalonicenses. Você vai ver que vai diminuindo assim, na quantidade de capítulos. Vai ficar mais fácil para a gente, né? Para organizar ali a Bíblia. Por isso que ele foi colocado dessa forma. E aqui no capítulo 12, versículo 1, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Então, Paulo, ele começa falando aos irmãos. Ele começa falando a um povo que já é salvo. Ele está ministrando e começa ali rogando aos irmãos, aqueles que já conhecem a palavra. Pastora, mas eu ainda não conhecia, estou conhecendo agora. Para você também. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, entrega. E aqui ele vai dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, se você for ler do capítulo 1 ao capítulo 11, ali está falando tudo que serve para nós, assim, que de benefícios nossos. Vai falar das misericórdias do Senhor. E algumas das misericórdias, aqui não estão todas, mas eu citei aqui algumas que fala amor de Deus derramado sobre nós, a graça concedida, o dom do Espírito Santo, a paz, a fé, o conforto, a esperança, a paciência, a bondade, a justiça de Cristo que nos foi imputada, o perdão, a justificação, a segurança, a vida eterna, a libertação do pecado, a adoção, né, que nos adotou como filhos, a contínua intercessão do Espírito por nós, reconciliação e assim vai muito mais. Então aqui do 1 ao 11, você vai ver muito dos benefícios daquele que já entregou a sua alma para Deus. Já entregou o seu espírito para o Senhor. Para aquele que já nasceu de novo. Jesus vai dizer para Nicodemos que não tem como entrar no reino se não nascer de novo. O nosso espírito, ele nasce de novo. A gente tem ali o batismo nas águas, onde a gente mostra para todo mundo a nossa decisão, que estamos matando a velha natureza, o nosso velho eu, matando ali a natureza pecaminosa, né? E ali começa o nosso processo de conversão que vai até o último dia da nossa vida. Mas aquele ato nos mostra que nós, para o mundo e para o inferno, que nós estamos renunciando à nossa vida. Nós estamos matando a nossa carne e vivendo para Cristo. O nosso espírito nasce de novo. Mas aí começa uma briga, uma luta, uma guerra. Porque o nosso espírito começa a guerrear com a carne. Com a carne, com o nosso corpo. Então ali do 1 ao 11, ele está falando sobre o salvo, sobre a salvação. Mas aí tem a continuação. Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito nasceu de novo. E agora a minha alma, minha mente? E agora o meu corpo? O que eu faço, Senhor?
Nós vivemos neste mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Quando Satanás vai tentar tentar a Jesus ali no deserto, que ele mostra tudo ali, leva Jesus ali para o alto e fala: se você me adorar, te darei tudo. Jesus não falou para ele: mentiroso. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, ele responde. Porque ele sabia que o homem entregou tudo isso na mão de Satanás. Deus continua sendo dono de tudo, mas o homem entregou a administração, o governo, para o diabo. E a nossa carne, que foi ali pecaminosa, ela tem a tendência sempre a cair para o lado natural da carne. E todos os dias nós temos que lembrar: você está sepultada. E como que a gente faz isso? Então Paulo, ele vai dizer aqui, então ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, pelas misericórdias. Ele vai dizer, eu tenho uma pergunta, né, que ele vai dizer: o que motiva a fazer a minha vida um sacrifício vivo? Eu sei que esse não é o primeiro tópico, mas vocês conseguem colocar para mim? Deus, estou colocando para começar já por ele, esse tópico que fala o que motiva a fazer, com essa pergunta, consegue? O que motiva a fazer a minha vida um sacrifício vivo? Está aí a resposta. Lá do Salmo 16, sabe qual é? As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor me motiva a oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. Todos os dias eu tenho que lembrar: Deus, eu vou entregar o meu corpo no altar. Eu entrego ao Senhor. Por quê? Devido às suas misericórdias. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Todos os dias. Põe o primeiro tópico para mim. Então tudo começa com o quê? Com a salvação da alma. Gente, eu falei aqui que primeiro a gente entrega a nossa vida para Jesus. Começou ali. A gente começou por ali. E aí põe de novo o segundo tópico. O que motiva a fazer minha vida um sacrifício vivo? As misericórdias. Os benefícios do Senhor. A resposta é eu entregar o meu corpo. A resposta do Salmo 116 é eu entregar o meu corpo. O que darei ao Senhor? O meu corpo. Como sacrifício. Mas pastora, Deus não aboliu ali os sacrifícios? No passado, os sacrifícios, eu entregava um animal morto. E ali Paulo entra em contradição com a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança, eu entregava um animal morto, para que o sangue dele fosse derramado. Na nova aliança, Jesus já entregou, já morreu. Jesus é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Jesus já veio, derramou o seu sangue, ele já morreu. Então por que agora eu tenho que entregar um sacrifício? Mas o sacrifício da nova aliança agora é vivo. É vivo. Então Deus nos pede para nós entregarmos, porque Ele nos constituiu como sacerdote. Como reis e sacerdotes, como diz em Apocalipse. Por causa de Cristo, por causa justamente do sangue que Jesus derramou na cruz. Põe para mim Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Para o que, gente? Lê comigo. Para entrar no santo dos santos. Pelo quê?
pelo sangue de Jesus. Os únicos que podiam entrar no Santo dos Santos era o sacerdote. Só ele podia entrar. Mas eu, hoje, por causa do sangue de Jesus, ele me dá acesso a entrar no Santo dos Santos. Para quê? Para que o sacerdote entrava ali? Para entregar o sacrifício. Para entregar. Coloca para mim, 1 Pedro 2,5. Primeira carta de Pedro 2,5. Vai dizer assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, o que? Agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Nós somos pedras vivas da casa do Senhor, do altar de Deus, para oferecer sacrifícios agradáveis. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. E aqui, deixa eu voltar aqui. E aqui ele vai continuar. Peraí. E ele diz aqui, lendo de novo o 12:1 de Romanos: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. O que é apresentar? É só simplesmente entregar? Não. Eu fui olhar no dicionário, e apresentar quer dizer, era um verbo relacionado com o templo da velha aliança. Significa render-se, desistir, oferecer-se, não reter nada, como um sacerdote que trazia um sacrifício e colocava tudo no altar. Tudo. E fazendo isso, eu, como um sacerdote, você diz: eu te dou, meu Deus, o meu corpo, todos os dias. Não adianta nós levarmos o nosso corpo no altar e dizer: ó Deus, eu te dou uma perna, mas o olho não. Olha, eu vou te dar o olho, mas o meu ouvido ainda é do mundo. Olha, eu vou te dar minha boca, mas as minhas vestes, o meu corpo vai se vestir com as vestes que eu quiser, com as vestes que o mundo usa. Não. Quando um sacerdote ia levar um sacrifício, ele entregava tudo. E porque muitas vezes nós, quando vamos levar para o altar o nosso corpo, a gente quer escolher: isso eu dou, isso ainda não. Isso ainda eu me apego. Mas é difícil, mas ninguém falou que é fácil. Paulo, ele vai dizer que ele esmurra a sua carne. Ele diz: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Porque não é fácil. Aí entra o domínio próprio. É dizer: Deus, a minha vontade, o meu corpo, as minhas emoções tem esse desejo, mas a tua palavra me ensina que é não. E aonde que diz que significa nesse apresentar, a parte que quer dizer oferecer-se, não reter nada. Deus, esses são o meu modo de se vestir, meu modo de falar, as coisas que eu ouço, os programas, as músicas que eu ouço, mas o que é do Senhor? Qual a vontade do Senhor? Paulo vai dizer também, depois que ele vai dizer que nós somos cartas vivas. Nós estamos 24 horas sendo lidos pelas pessoas, pelos nossos familiares. O que nós estamos transmitindo? Que evangelho estamos transmitindo? Então ele está dizendo: apresenteis o vosso corpo. Então entrega tudo. Não retém nada para você. E é todos os dias, gente. Lá no passado a pessoa pecava,
quando ela entendia que ela estava no pecado, ela pegava um animal, ela levava até o sacerdote, ela matava aquele animal, colocava a mão em cima da cabeça daquele animal. Ela matava aquele animal e entregava para o sacerdote, levar ao altar e queimar aquele animal. E uma vez por ano, o sacerdote, ele matava um animal maior. Matava, e o sangue, ele entrava no Santo dos Santos e derramava no altar, por expiação de pecado de todo o povo. E todo o povo ficava em volta, em jejum, em oração, em santificação, em adoração, até o sacerdote sair e dizer que eles estavam perdoados. Mas o perdão lá atrás, ele não era totalmente abolido do mundo, ele era encoberto. Então todo ano tinha que cobrir, todo ano tinha que pedir perdão. Mas Jesus, ele veio não para encobrir os nossos pecados. Jesus, ele veio para tirar os nossos pecados. Por isso que ali João Batista, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o sangue de Jesus não encobre mais. Não precisa todo ano ficar fazendo aquele sacrifício do animal pedindo perdão. Mas isso não nos ausenta de oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Porque eu costumo dizer muito, o nosso espírito, ele é salvo. Na hora que você aceita Jesus, você recebe a salvação. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, a nossa mente, ela está sendo transformada todos os dias, mas o nosso corpo não, ele vai para o pó. O nosso corpo não tem salvação, o nosso corpo é corrupto. E ele vai sempre brigar com o nosso espírito, querendo fazer com que a gente volte a praticar as mesmas obras da carne. Tem coisas que você nunca mais vai pensar em fazer, mas muitas vezes tem coisas que a sua carne vai gritar. E aí você tem que dizer: ei, pode ficar aí, eu já te matei. Muitas vezes a nossa personalidade: ah, pastor, eu nasci assim, todo mundo na minha família é assim. Não! Hoje nós temos que ter a mente de Cristo. É o corpo todo. Então Paulo, ele vai ensinar que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, mas não só vivo, mas também santo. Coloca para mim o próximo tópico. A amizade do Senhor, a gente já falou, pode pular mais um? Sacrifício vivo. A gente aprendeu o que é o sacrifício vivo. Próximo. Agora o sacrifício santo. Eu me empolguei e acabei esquecendo de pedir os tópicos, gente. Por isso que às vezes eu nem mando para eles, porque depois eles ficam doidos comigo. Pastora, você colocou e nem falou. E aqui então ele vai dizer, coloquei aqui, o que é um sacrifício santo? A gente leu lá. Através do sangue de Cristo, nos tornamos santos. Eu sou santo não porque eu me torno santo, não porque eu sou, mas por causa de que Cristo é santo. E por Ele habitar em mim, eu me torno santo. Vai ter o julgamento dos santos, dos salvos. Só que o julgamento dos salvos não vai ser aquilo que você fez, mas por aquilo que você não fez. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos para você fazer. E você não fez, e eu não fiz. Até o julgamento dos santos. E agora o próximo. Eu não li de novo o versículo, a gente já leu, Hebreus 10, 19, 2, 5, tá? Agora o próximo tópico. Sacrifício agradável. Abra sua Bíblia no Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Esse salmo é maravilhoso. É o salmo que Davi faz a oração. Quando ele é confrontado pelo profeta Natã. E ele reconhece o seu pecado. E ele diz, para Deus. Ali ele ora ao Senhor. Salmo 51,
Aqui ele começa a fazer a sua oração pedindo perdão, né? Ele começa no 51, no versículo 1. Aqui ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, dos benefícios dele. Apaga as minhas transgressões. Elas eram apagadas, eram encobertas. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, outros daria, e não te agradas de holocaustos. E agora o 17. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem em Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então aqui Davi, ele explica que sacrifício é esse que Deus ele recebe. Que sacrifício agradável nós conseguimos dar a Ele. Com o nosso corpo, quando a gente entrega Ele todo, a gente entrega um corpo vivo, santo e agradável. Como que eu entrego o meu sacrifício agradável? Eu entrego o meu espírito, um espírito quebrantado. Coloca o próximo tópico para mim. Está ali, espírito quebrantado e um coração contrito. Mas pastor, aqui que é um espírito quebrantado? Espírito quebrantado significa submissão total, dependência de Deus, reconhecer a sua própria limitação e fraqueza. Foi exatamente o que Davi fez. Ele se apresentou a Deus como um sacrifício, com um espírito quebrantado e um coração contrito. Ali Davi reconheceu que ele não é nada sem Deus. Ele reconhece a sua fraqueza e exalta as misericórdias do Senhor, as bondades do Senhor. Então, quando nós nos apresentarmos, entregarmos o nosso corpo ao Senhor, que a gente vá com o espírito quebrantado, lembrando que sem Ele nós somos fracos, entrando na presença dEle com submissão total. Mas tem gente que quer entrar na presença de Deus dando ordens, direções a Deus. Ó Deus, olha, eu vim me oferecer meu sacrifício, mas eu queria que fosse assim, eu queria que o Senhor fizesse assim, Deus. Eu tenho uns desejos, aqui estão minhas vontades. Mas eu quero que cumpra a do Senhor, porque eu sei que a do Senhor são as melhores. São perfeitas. E o que é um coração contrito? Um coração contrito é aquele coração arrependido.
é arrependimento. É aquela dor profunda por ter ofendido a Deus. Eu aqui já pequei. Quem mais aqui já pecou? Amém, todos nós. Irmã, tem hora, irmãos, que a gente faz aquilo errado. Bate uma tristeza tão grande no nosso coração, é uma sensação, é uma dor, uma sensação de morte. Aquilo dói lá dentro, e enquanto você não conserta aquilo, você não se sente bem. Isso é um coração contrito. Isso é realmente arrependimento e não ali um remorso. O coração contrito não volta a pecar aquele pecado de novo. Aquilo dói. Por que dói? Porque você sabe que você entristeceu o Senhor. Que você ofendeu a Deus. Davi, quando vai orar, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti. Ele reconhece que pecou primeiramente contra o Senhor. Aqui ele está falando da situação do pecado ali com Betseba. Que Deus usa o profeta Natã para chamar a atenção dele. Natã podia ter sido morto pelo rei, mas Davi tinha um coração quebrantado. Quando Natã termina de falar, Davi diz: mata esse homem. Natã diz: esse homem é você, rei. Ali ele cai de rosto no chão. O coração quebrantado, o espírito quebrantado, o coração contrito, quando ele é exortado, ele não se endurece. Naquela hora, com o coração quebrantado, quando é mostrado para ele o erro, ele reconhece imediatamente. E apresenta o seu coração para Deus. E aqui, para continuar, ele vai dizer, porque não termina, volta lá para Romanos. Romanos agora 12, versículo 2. Ele vai dizer: pastora, já entreguei meu corpo, né? Já apresentei, entreguei total meu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável, como um espírito quebrantado, um coração contrito. Agora tá bom. Mas lembra que a gente é corpo, alma e espírito. A gente já tratou o espírito, a gente já tratou a nossa carne. Agora nós temos que tratar a nossa mente. Porque senão, quando a gente for entregar o nosso corpo, a nossa mente não vai deixar. Vai ter essa guerra. E por isso aqui, Paulo ele diz, né? Agradável a Deus é o vosso culto racional. Aqui Deus, através de Paulo, chama esse momento, o sacrifício, como um culto racional. Um culto que você entrega todos os dias ao Senhor. Não esse culto que nós estamos todos aqui, mas um culto seu e Deus, de entrega, de adoração. E aqui ele diz, mas não termina, porque no versículo 2 ele vai dizer, então tem a continuação. Não vos conformeis com este século. Eu acho muito interessante, né? É maravilhoso, Deus ali, ele coloca não mundo, ele coloca século. Porque nós facilmente começamos a ser moldados pela moda. A moda não entra só a roupa, a moda entra tudo, o modo de falar, o modo de se comportar, o modo de ouvir. Vê lá para mim. O modo de falar, as músicas que estão aí, as trends, né? Tudo que o pessoal começa a postar, a gente vai no embalo. E às vezes nem consulta o Senhor, será que isso te agrada? Mas é a moda do momento. Antigamente a moda era só a roupa. Mas hoje com a internet tudo é moda.
Aí começa lá, a hora de postar não sei o quê, a hora de publicar não sei o quê. Estou falando que é errado. É hora da gente filtrar. Será que isso é bom? Será que isso é reto? Será que isso agrada aos olhos do meu Senhor? Vai agradar o coração do meu Deus? Ou eu estou só entrando na moda? Igual o nosso pastor ministrou domingo. Irmãos, hoje está mais o mundo influenciando a igreja do que a igreja influenciando o mundo. A gente copia muito mais as coisas do mundo do que o mundo copia a igreja. A Bíblia fala que nós temos que ser luz neste mundo. Se eu ficar igual ao mundo, eu vou trazer luz? Não vou. A luz traz diferença. A luz incomoda. Será que nós estamos incomodando o mundo? Ou será que onde nós estamos está tudo maravilha? Eu não estou falando de inimizade. Mas muitas vezes nós vamos nos moldando. O que é moldar? É se adaptar. Lá onde eu trabalho com um dentista. E ele faz muita prótese, que ele também é cirurgião e faz prótese. E às vezes ele vai lá, quando uma pessoa vai fazer uma prótese, ele molda. Ele pega ali um alginato, que é uma massa mais rosada, e molda ali a boca da pessoa, a dentição. Depois que ele termina de moldar, ele pede: Vanessa, tem gesso para vazar? Eu vou lá e pego o gesso. E ali, quando eu jogo o gesso, eu faço a mistura e coloco naquele molde, o gesso vai pegando a forma daquele molde. Para depois eu tirar aquele gesso e enviar para o laboratório para ele fazer a prótese. E assim é se moldar. E muitas vezes nós começamos a nos moldar conforme o século, a moda que está acontecendo no momento. Qual é a moda dos séculos de hoje? Às vezes nós acordamos já pensando, qual é agora a moda de hoje? Esse mês eu tenho que postar o quê? Essa semana qual que é o auge para eu estar postando? E será que nós também estamos nos preocupando? Que palavra eu posso postar para alguém estar lendo? Será que quando acordamos, a primeira coisa que nós vamos ver é ali os rios, os status? Ou nós vamos ver o que os céus têm para nos entregar hoje? Qual tem sido as nossas prioridades? Por isso que ele fala, não os conformeis, não se molde. Mas ele diz o quê? Mas transformai-vos pelo que? Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. É dar e dar-se-vos-á. A gente entrega o bom, o vivo, que é bom, o agradável e perfeito. E Deus também entrega para nós a boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Quando a gente entrega, a gente nunca perde com Deus. A gente entrega. E quem tem mais para entregar? Nós ou Deus? Deus. Então vale a pena entregar, gente? Vale. Porque mesmo eu entregando o meu tudo, nada se compara com o que Deus entrega para mim. Nada. Então ele vai dizer, renovação da vossa mente. E como que eu renovo a minha mente? Ela que está sendo todos os dias, tentando ser moldada por este século, pelas modinhas. Eu não estou falando que é errado você às vezes postar algumas coisas, não é isso. Eu estou falando da prioridade. Às vezes nem olhamos se aquilo agrada a Deus ou não, já estamos fazendo. Já estamos, todo mundo está fazendo, vou fazer também. E vamos indo no embalo. E é nesse daí, de pouquinho em pouquinho, que o mundo está destruindo a família. Aonde hoje o errado é certo, o certo é errado. E quando a gente vai ver, nós já fomos moldados por este mundo, em vez de ser moldado pela palavra.
E aí eu deixei para a gente terminar. Segunda carta aos Coríntios 3,18, como que eu consigo me renovar, como é que eu moldo a minha mente, como eu tenho essa metanoia, como eu tenho essa transformação. 2 Coríntios 3,18, deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia. Voltei muito. 3, versículo 18. E está escrito assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como que eu sou renovado? De glória em glória. Como que eu sou transformado de glória em glória. Aqui ele está lembrando ali de Moisés, que ele entrava ali no tabernáculo. Primeiro começa com ele descendo dos 40 dias. E a glória do Senhor brilhava de tal forma no rosto de Moisés que as pessoas nem aguentavam, de tanto que era o resplendor da glória de Deus. E depois disso, toda vez que Moisés entrava dentro do templo para falar com Deus, para trazer a mensagem do povo, o rosto dele resplandecia. E após terminar de falar com o povo, de entregar a mensagem de Deus para o povo, ele cobria o seu rosto com um véu, para que ninguém percebesse que aquela glória aos poucos ia se diminuindo, ia parando de brilhar. Então ele cobria para que ninguém percebesse que a glória ia diminuindo. E aí então ele só tirava de novo quando saía da presença de Deus para trazer a mensagem ao povo. Mas aqui então Paulo, escrevendo essa carta ao povo de Coríntio, ele vai dizer: e todos nós, todos nós, sem exceção, com o rosto desvendado, o rosto descoberto, contemplando como por espelho, a gente reflete, que é espelho? É refletir a glória de Deus. A glória de Deus do Senhor. E por causa dessa glória, nós somos transformados de glória em glória. Como que a nossa mente vai ser transformada todas as vezes que a gente entra na presença de Deus? Quando eu entro na presença de Deus, quando eu leio a palavra, quando Ele fala comigo, quando eu falo com Ele, Ele vai me transformando, porque é de glória em glória. A nossa mente, ela vai sendo moldada, ela vai sendo transformada, não segundo esse século, não segundo este mundo, mas segundo a palavra de Deus. Quando vier algo para eu fazer, eu vou olhar e vou dizer: opa, isso aqui não está de acordo com a palavra, isso aqui eu não vou fazer. E nesse momento, eu sujeito a minha carne ao meu espírito. E eu digo: carne, aqui não. Mas se eu não renovar a minha mente, não transformar ela, e que vai acontecer na hora de eu oferecer o meu corpo, a carne vai resistir. E a minha mente não vai permitir eu entregar. Por isso que muitos têm essa batalha, não conseguem, pastora, eu não tenho conseguido orar, eu não tenho conseguido buscar o Senhor, eu não tenho conseguido, está difícil. E eu vou dizer para você, quanto mais tempo você demorar para buscar a Deus, mais difícil, mais distante você vai ficar. Eu costumo dizer, nós já vamos orar. Quando meus filhos eram pequenos, eu morava em Riacho Grande. O Gabriel tinha quando eu fui para o Riacho, meu marido foi transferido como pastor para a igreja do Riacho Grande. O Gabriel tinha 6, 7 meses, faz tempo, né, gente? Muito. E nós fomos transferidos, o Gabriel tinha ali 4, 5 meses, porque eu descobri minha gravidez do Adriel. O Gabriel tinha 7 meses quando eu engravidei do Adriel.
Eu já estava no Riacho Grande. E o Riacho Grande era muito frio. E nós não tínhamos carro. A gente foi ter carro 7 anos depois de casados. E lá no Riacho era muito gelado. Eu e o Gabriel vivíamos com a garganta infeccionada, eu vivia tendo crise da bronquite. A médica falou, olha, são 2 anos até o corpo acostumar. Dava 3 horas da tarde, aquele nevoeiro, aquele frio. Só que aí, às vezes o Jorge foi transferido. Saímos do Riacho, mas continuamos morando no Riacho. E os meninos pequenininhos, 2 anos, 3 aninhos. E aí o Jorge estava já para cá, para o Ipanema. Começamos a comunidade no Ipanema, depois virou a igreja no IP e ficamos quase 13 anos lá. E aí acontecia, não tínhamos carro, tinha que pegar um ônibus até o centro, do centro pegar outro até o Ipanema. E lá a igreja não tinha muita estrutura, só tinha o altar, colocava um colchãozinho atrás do altar para os meus filhos dormir, porque lá a parte de baixo ainda não existia, nós começamos a construir a cozinha, o kids. Então era só o salão. E aí eu comecei, Jorge, hoje eu não vou para o culto, hoje você vai sozinho, porque está muito frio para pegar o ônibus, 6:30 da manhã, com aquela névoa, e aquele gelo, os meninos já ficaram doentes, eu não vou. Quando eu percebi, já fazia 1 mês que eu não ia para a igreja. Deus vai entender, meus filhos são pequenos, estão ficando doentes direto. Ele já ficou internado. Aí teve um dia que eu fui ler a Bíblia. E parecia que eu tinha ficado cega. Deus não falava mais comigo. E eu comecei a chorar e eu falei, Deus, fala comigo. Porque você se afastou de mim? Ele falou, não fui eu que me afastei, foi você que se afastou e usou seus próprios filhos para se afastar. Usou como desculpa os seus filhos. Irmãos, foi 1 mês de muito choro. Eu abri a Bíblia, eu lia, Deus não falava comigo, a Bíblia não tinha vida mais. Mas aí eu tive uma escolha. Eu aceitar aquele esfriamento, ou eu mergulhar e buscar todos os dias até eu sentir novamente a presença de Deus. E aí eu comecei a voltar, como a pastora ministrou, como uma pequena nuvem, bem pequenininha. Mas eu falei, Deus, continua, porque até eu senti o derramar do Senhor. Depois eu nunca mais, eu permiti usar nenhuma desculpa para deixar de buscar o Senhor. Porque eu sei que começa com 1 domingo, começa com 2 domingos, daqui a pouco está 1 mês, daqui a pouco está 2 meses, quando eu vejo, eu estou totalmente distante do Senhor. Não caia nessa cilada. Não caia. Deus vai entender. Deus entende. Mas o diabo, ele não. Ele diz, pode ir, isso mesmo, deixa de ir para o culto. Deixa de ir. Não deixa não, irmãos. Você está frio? Busca, clama, dobra os joelhos e diz, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Elias começou a orar. Você está vendo? Não estou vendo nada. Eu estou vendo, não estou vendo nada. Continua. Começa com uma pequena nuvem, começa com uma pequena presença, mas se você dá lugar, Ele vem com um derramar do Espírito em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Ele em nome de Jesus.